Medo e abandono. Assustados, donos de pitbull largam animais nas ruas. Dados mostram que paulistanos ignoram a existência da lei antifumo. Confronto entre monges e militares já dura 2 meses na antiga Birmânia. O Sesc Santo André traz produções nacionais no festival Loucos por Cinema. Veja agora no Jornal da Web. Mais de 150 pitbulls foram abandonados este ano pelos donos na região do ABC. A maioria alega ter medo das atitudes violentas do animal. No primeiro semestre de 2007, em média 2 pitbulls chegavam ao Centro de Controle de Zoonoses de Santo André por mês. Os animais entregues não vão para adoção. O munícipe que queira se desfazer do animal da raça pitbull, ele tem que estar entrando em contato com o Centro de Controle de Zoonoses, solicitando a retirada desse animal. No momento da retirada, ele tem que estar fazendo uma carta de próprio punho, dizendo que ele está se desfazendo do animal e que ele autoriza a eutanásia do mesmo. Ao chegar aqui no Centro de Controle de Zoonoses, esse animal vai ser feita a eutanásia, né? O procedimento é esse. Com medo de novos ataques, moradores de Santo André estão se desfazendo de seus cachorros da raça pitbull. No último mês, cerca de 70 cachorros chegaram ao Centro de Zoonoses da cidade. Desse total, apenas 30 foram encontrados na rua. Segundo os veterinários do centro, a maioria dos cachorros não são agressivos. Um pitbull apreendido pelo Centro de Controle de Zoonoses foi recolhido no Jardim Progresso, em Santo André, após entrar no carro de uma mulher. Os recentes abandonos dividem a opinião da população. A partir do momento que você pega um animal para cuidar, você tem que ter responsabilidade com ele a vida toda. Se você sabe que o pitbull tem possibilidade de atacar qualquer pessoa, você então tem que pensar 2 vezes antes de pegar ele para não ter problema. Eu acho um absurdo, porque uma pessoa que pega um animal para criar, ele tem que no mínimo conhecer a raça no caso do cachorro. Eu acho perigoso, porque pitbull tem um instinto assassino, se ele não tiver adestrado pode atacar as pessoas na rua, e eu acho errado abandonar. Polícia de São Paulo acredita ter esclarecido o assassinato dos 2 irmãos na Serra da Cantareira. O suspeito dos crimes foi preso na noite de ontem. Ele cumpria a pena em regime semiaberto e estaria fora da prisão, quando os jovens foram mortos. A fábrica Frismolducar está com a produção parada desde fevereiro deste ano. Os funcionários estão pedindo a falência da empresa. A repórter Meire Coelho tem mais informações. Há 7 meses, os funcionários da fábrica de autopeças Frismolducar estão em greve devido ao atraso dos salários. Eles se revezam em turnos de 60 pessoas e permanecem acampados na fábrica. Aqui ao meu lado está o Edson Ferreira da Costa, coordenador da comissão de fábrica. Edson, como os funcionários esperam a solução do caso? Bem, a solução está na mão única e exclusivamente de um juiz, tá? Que é da 7ª Vara Civil aqui de São Bernardo, porque existe o processo de falência. Os donos aqui abandonaram a fábrica, né? E para a gente conseguir algum dinheiro ou cuidar da nossa vida mais para frente, depende dessa assinatura dele para falir a empresa, tá? E também, se a gente conseguir falir, a gente espera mais para frente montar uma cooperativa dos funcionários aqui e manter a fábrica e uma vida melhor para cada um. Os funcionários já tiveram ganho de causa no TRT para receberem os salários atrasados, mas ainda não foram pagos. Sem a solução judicial, não há previsão de retorno ao trabalho. No cenário internacional, o conflito entre monges e militares, que já dura quase 2 meses, levou os protestantes às ruas de Myanmar. A repórter Amanda Campos tem mais informações. Os manifestantes estão reunidos no templo de Suli, na capital do país, em protesto contra a violência dos militares. Nessa madrugada, o exército invadiu 2 mosteiros e prendeu cerca de 200 monges. Segundo testemunhas, o conflito já deixou 1 morto e 7 feridos. O motivo da manifestação é o aumento do preço dos combustíveis. Amanda Campos para o Jornal da Web. Em bares, restaurantes e casas noturnas de todo o país, o consumo do cigarro é um hábito comum. O costume se tornou tão popular que a OMS propôs acabar com o tabagismo em locais fechados. A proibição do cigarro valia apenas para elevadores, transportes coletivos e bibliotecas. A partir da década de 90, foram inseridos bares, restaurantes e lanchonetes. A lei proposta pela OMS, que proíbe o cigarro em locais fechados, existe em São Paulo desde 1980, mas não é conhecida e respeitada nem pelos próprios comerciantes. Eu nunca ouvi falar sobre a lei e ninguém nunca passou aqui para saber também, falar sobre a lei também.
Segundo a pesquisa Datafolha, a maioria dos paulistanos defende banir o fumo em locais fechados. Quanto mais velho é o entrevistado, maior é a reprovação do tabaco nesses ambientes. Concordo, porque nem todas as pessoas são obrigadas, aliás, as pessoas não são obrigadas a ter que conviver com outras pessoas que fumam, sendo que esta não fuma. A ideia da lei antifumo é proteger os fumantes passivos, que também podem ter doenças graves, como câncer, doenças cardíacas e respiratórias. Mas ela não proíbe o comércio e nem o consumo em locais apropriados. É uma lei municipal e ela deve ser sinalizada, as pessoas devem saber que naquele local, naquele estabelecimento, não é permitido, naquele determinado local, não fumar. Um levantamento feito em 34 países mostra que o Brasil é o que menos investe em educação. Relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta um crescimento do Brasil em investimento com alunos universitários, mas o país cai para a última posição dos 34 analisados quando se trata de gastos no ensino básico. Para professores da rede pública, é mais importante investir em estudantes do primário e do segundo grau. A gente está indo pela via contrária. Na verdade, a gente tem que começar pelo ensino básico, começar pelo ensino médio, reforçar, para depois a gente pensar no superior, né? Porque é para formação para o ensino superior. Segundo o IBGE, o Brasil gasta em média 5,5% do PIB em programas de educação, incluindo os gastos públicos e investimentos privados. Países analisados pela OCDE aumentaram o investimento em educação no ensino superior, em mais de 40% em relação a 1995. Este professor de economia diz que o investimento no ensino superior é importante para o desenvolvimento de pesquisas. De fato, quando a gente vai olhar, a gente tem hoje uma enorme carência de investimento, em termos de dinheiro, no ensino superior público no Brasil. Em termos de dinheiro, acho que a necessidade é maior no ensino superior do que no ensino fundamental. No ensino fundamental carece de boas políticas, também de algum dinheiro, mas principalmente de boas políticas. O ensino superior precisa fundamentalmente de dinheiro para pesquisa e para uma estrutura mais adequada de trabalho. Esporte. O São Paulo eliminou o Boca Juniors da Copa Sul-Americana ontem no Morumbi. A vitória por 1-0 com o gol de Aloísio garantiu o tricolor nas quartas de final do torneio. O próximo adversário da equipe brasileira sairá do confronto entre os times Milionários da Colômbia e Colo do Chile. O Sesc Santo André traz a exposição Loucos por Cinema. A mostra homenageia o cinema nacional e a Companhia de Produções Vera Cruz. O espaço de 1.400 metros foi ambientado para que os visitantes tenham a sensação de estar num estúdio de cinema, como os da Companhia Vera Cruz. Bem realista mesmo. Tem muita arte aqui que você vê, que com a criança gosta e o adulto mais ainda. Uma das curiosidades da exposição são cenários montados em tamanho natural, como esse de Carandiru. A exposição traz de volta uma época em que o glamour e a emoção do cinema formavam grandes filas para a exibição das produções nacionais. Os filmes da Vera Cruz têm um significado muito interessante pelo que significou para a indústria cinematográfica paulista a existência dessa indústria em São Paulo, nessa época específica do Brasil. Quiçá a Vera Cruz volte pelo menos como um tombamento de um grande momento do país, da história do nosso país. Fora de série, viu? Uma emoção assim, muito bonita, muito gostosa você relembrar o passado. Você fecha os olhos e você imagina você dentro do cinema, na salinha de espera, bilheteria. É fechar os olhos e relembrar o passado. O Jornal da Web fica por aqui. Até a próxima edição.